Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo certo, tudo tranquilo também. No vídeo de hoje eu vou fazer a atualização da nossa carteira aqui do canal, então vou fazer os investimentos do mês de agosto. Se você tá chegando agora aqui no canal, esse vídeo faz parte de um quadro que eu criei onde eu invisto do zero dentro da realidade do brasileiro. Então comecei mais ou menos ali em novembro de 2023 e todos os meses estou fazendo investimento na prática aqui, tudo dentro da realidade do brasileiro. Invisto ali R$300, 400, às vezes 200, 150, depende de quanto eu consigo faturar de renda extra. E já falando em renda extra aqui, quando eu comecei esse quadro, eu também iniciei uma nova fonte de renda extra. Para todo o dinheiro que eu fizer nessa fonte de renda, eu destinar para esse quadro aqui, para investir na carteira do canal. Se você quer saber mais sobre como eu criei essa fonte de renda, volta lá no primeiro vídeo dessa playlist aqui. Mas em resumo, é vender como afiliada na Amazon. Mas vindo aqui na Amazon para a gente ver quanto eu faturei, quanto eu recebi agora esse mês, eu venho aqui no painel de associados da Amazon e o último mês eu faturei bem, eu já tô vendo aqui que foi mais de R$1.100, quase R$1.200, só que o que eu recebi esse mês é referente a alguns meses atrás. Então eu venho aqui em resumo consolidado, foi o que eu faturei no mês de maio, que eu recebi agora no finalzinho de julho. Então é exatamente esse dinheiro aqui que eu vou utilizar para investir hoje. Tá aqui o recebimento dos R$562,14, recebi no dia 29 de julho. E antes de começar a fazer os investimentos aqui, vamos ver como é que tá a nossa carteira de investimento. Venho aqui em carteira. Nossa carteira tá com um total aqui de R$4.250. Aqui tá a evolução do patrimônio, então desde que eu comecei a investir um pouquinho ali em novembro de 2023, vem crescendo esse patrimônio aqui. E o interessante é que eu comecei com tão pouquinho, mas você tendo o hábito de investir um pouquinho todos os meses, agora a gente já tem um montantezinho aqui de quase R$4.300. Então, no longo prazo, quando você pega esse hábito aqui de investir um pouquinho todos os meses, o que faz uma diferença gigante. Falo isso porque muita gente pensa em começar a investir só quando tiver R$10.000, R$30.000, R$50.000 para começar. Se você não começar com o pouco dinheiro que você tem, você nunca vai atingir um resultado expressivo, certo? Mas vamos aqui em ações. Ações eu tenho 3, né? A CEMIG, a Irani e a Itaúsa. Fundos imobiliários, tenho 4 fundos imobiliários, como vocês já conhecem a carteira. Criptomoeda eu tenho apenas o Bitcoin. ETFs, eu tenho um ETF que investe em todas as ações americanas. E Tesouro Direto, tenho 2 títulos do Tesouro Direto aqui. Vindo para a composição da carteira, estou com 37% em fundos imobiliários, 23% em Tesouro Direto, quase 20% em ações, 15,8% em ETFs internacionais, né, investimentos em dólar, e quase 4% em criptomoedas. Essa carteira aqui está com essa composição, mas eu tracei uma estratégia para ela desde o início desse quadro aqui. E a estratégia é essa: 40% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, 5% em criptomoedas, 15% no exterior e 20% em ações. Tá pertinho disso aqui, né, que tá a carteira no momento, mas tá faltando investir mais em fundos imobiliários para balancear isso aqui. É exatamente isso que eu vou fazer, destinar esses aportes desse mês para fundos imobiliários. Recebi também alguns dividendos dos ativos que a gente já tem em carteira, então recebi do CPTS, VISC11, VGHF11 e LVBI11. Vou juntar esses R$14 recebidos no último mês com aqueles R$562 que eu ganhei da Amazon e vou investir. E o primeiro fundo imobiliário que eu vou comprar hoje é o VISC11, tá? Eu decidi aumentar os investimentos aqui no VISC11 porque caiu bastante. Vou aproveitar para comprar mais desse ativo aqui com preço menor. Se a gente olhar a cotação aqui do VISC11, a gente vê que nesse ano ele já caiu quase 9%. E isso abre várias janelas de oportunidade, né, pra gente comprar mais barato. E por que a cotação tá caindo tanto nos últimos meses? Por conta disso aqui, ó, estimativa de rendimentos. Tem os resultados do fundo, que são os aluguéis e tudo mais, e ele estava recebendo umas parcelas de algumas vendas que foram realizadas em 2023. Então, juntamente com essas parcelas e o resultado do fundo, ele conseguiu entregar um rendimento um pouco maior. Só que esse rendimento, ele vai diminuir. Na verdade, ele já começou a diminuir. E aí, quando o rendimento cai, as pessoas, os investidores iniciantes, eles se desesperam e começam a vender as cotas do fundo imobiliário, e o fundo imobiliário apresenta isso aqui, né? Queda. Quando tem mais gente vendendo do que comprando, acontece exatamente isso aqui. O fundo continua o mesmo, com os mesmos
fundamentos, porque essa diminuição no rendimento já era esperada, então não tem nada de novo aqui. Essa aqui é a taxa de ocupação dos imóveis do VISC11, né, dos shoppings do VISC11, e note que a vacância ela está até diminuindo. O que é vacância? Vacância é a quantidade de imóveis, a quantidade de espaço no fundo imobiliário que está sem inquilino. Aqui em fevereiro, anote que estava 92% de ocupação, depois foi subindo um pouco mais e segue subindo essa taxa de ocupação. Então, tudo segue tranquilo no fundo imobiliário. Eu li o relatório, não vi nenhuma alteração. Por isso que hoje eu vou comprar mais um pouco, porque essa queda não tem correlação nenhuma com o fundamento do fundo. Para finalizar essa parte do VISC11 aqui, uma cota hoje está custando R$112, e se a gente olhar o PVP aqui, olha como está descontado nesse momento, 0,88. Eu vou falar do outro fundo imobiliário que eu vou comprar e no final eu faço as compras tudo junto aqui, para eu não ir comprar agora, depois voltar a falar e fazer outra compra. O segundo fundo imobiliário é o LVBI11. Eu também já tenho esse fundo imobiliário em carteira. Ó, ele aqui também tô com um pouco de prejuízo, vou aproveitar para comprar um pouco mais. O LVBI11 também caiu um pouco nos últimos meses, caiu quase 5%. Não teve nenhum motivo específico para essa queda aqui, só movimentação normal de mercado, por isso que eu vejo essa queda como oportunidade. Os fundos imobiliários de tijolo como um todo, eles vêm sofrendo uma correção forte nos últimos meses, porque desde o início do ano a gente tinha como meta, né, o Banco Central principalmente, baixar a taxa Selic. Quando a taxa Selic está baixando, tudo melhora para os fundos imobiliários de tijolo. Só que essa expectativa de queda constante na Selic acabou, né? Desde a última reunião do Copom, ele está mantendo a taxa Selic e já sinalizou que pode ser que ela volte a subir. Se voltarem a subir, a gente vai ver os fundos imobiliários de tijolo caírem ainda mais. Uma cota do LVBI11 está custando aqui R$113,09. O PVP também está bem descontado, 0,92. Certo, pessoal? Então tá explicado aqui o porquê que eu vou comprar esses dois fundos imobiliários. Agora eu vou às compras. Eu já tô aqui com o aplicativo do Nubank aberto, vou clicar aqui embaixo nesse cifrão e aí venho para a parte de investimentos, que inclusive tá toda bagunçada ainda. O Nubank não fez nada para melhorar isso aqui, ó. Total em investimentos 78 mil. Por quê? Porque eu tenho caixinhas também aqui, caixinhas de viagem, minha reserva de emergência tá aqui, mas o que era para estar aparecendo aqui em investimentos era apenas os investimentos do canal, porque eu comecei a investir aqui pelo Nubank só para mostrar os investimentos do canal para vocês. E aí quando caía os dividendos, já ficava tudo certinho aqui. Lá na Nuinvest, no caso, agora já fica tudo misturado. Não gostei dessa atualização, tá muito confuso, eu quero transferir os meus investimentos daqui, talvez para corretora Rico ou corretora Clia. Eu ainda estou dando uma estudada, mas certamente esse mês eu vou fazer a transferência aqui de custódia dos investimentos. Isso aqui é um quadro do canal, eu gostaria de ficar vendo apenas os investimentos do canal. E também quando cai os dividendos que eu recebi no mês de julho, fica tudo misturado aqui com o meu dinheiro pessoal. Então, enfim, tá uma bagunça. Peço até para vocês deixarem nos comentários se vocês utilizam a corretora Rico ou já utilizaram a corretora Rico, corretora Clia, qual que vocês acham melhor. Mas os investimentos desse mês, para não deixar vocês sem esse vídeo aqui, eu vou fazer aqui no Nubank mesmo, certo? Venho aqui na parte de investir, investimentos, bolsa de valores, e aqui eu já vou buscar pelo VISC11. Eu tenho R$576 para investir, vou comprar aqui mais ou menos 2 cotas do VISC11, que vai dar um total aqui de R$225,80. Eu vou ver que cada cota saiu aqui por R$112,22. Vou voltar aqui, bolsa de valores, vou comprar agora o LVBI11. Vai me sobrar aqui mais ou menos R$351. Então vou aqui em comprar, vai dar para comprar 3 cotas, né? Eu tenho 351 e aqui vai dar 349 em média. Então vou clicar aqui, acompanhar a ordem aqui, que também já foi executada. Então cada cota saiu por R$113,83. Vou anotar aqui para facilitar na hora que eu for anexar lá no Investidor 10. Bom, agora venho aqui no Investidor 10, clico aqui em adicionar um ativo, vou para fundos imobiliários, fiz código do ativo VISC11, comprei aqui 2 quantidades, cada uma a R$112,22. Salvar, adicionar outro ativo, LVBI11, 3 cotas, cada uma saiu a R$113,83. Clico em salvar, vou atualizar aqui no Investidor 10 e aí a nossa carteira ficou assim, ó. Agora a gente tem 44% aqui em fundos imobiliários, 20% em tesouro direto,
direto, 17% em ações, 14% em ETFs e um pouquinho mais de 3% aqui em criptomoeda. Nosso patrimônio bruto aqui foi para 4.800, a gente tá chegando em 5.000 reais. Como eu disse para vocês, eu tô pensando em mudar de corretora ainda esse mês de agosto, provavelmente daqui a uns 10, 15 dias pode ser que saia outro vídeo complementar aqui de transferência de custódia, onde eu vou fazer a transferência na prática e vou gravar para vocês, porque tem muita gente que pergunta como é que faz para transferir os investimentos de uma corretora para outra. Antes de sair aqui do vídeo, eu te convido para fazer parte da lista de espera da próxima turma do meu treinamento completo de finanças e investimento. Lá você vai conseguir aprender tudo sobre finanças básicas, como eu fiz para sair do total zero, na verdade do menos zero, né, que eu devia mais de 150 mil reais, e como eu fiz para sair disso tudo, organizar minha vida financeira, começar a investir e construir um bom patrimônio para viver de renda. Você vai aprender tudo isso na prática. Você vai aprender também a escolher seus fundos imobiliários, ações, títulos de renda fixa, investimento no exterior, criptomoeda. Também tem bônus de renda extra lá, principalmente eu ensino vocês como montar um negócio milionário aqui no YouTube, tá? Eu ensino tudo que eu fiz para crescer esse canal aqui. Tem também os meus investimentos da minha carteira pessoal. Lá todos os meses eu atualizo vocês como eu fiz aqui nesse vídeo, nessa carteira do canal, eu faço igualmente na minha carteira pessoal também. Vocês sabem, conseguem saber todo o racional por trás dos meus investimentos, das vendas que eu fiz, a troca de ativo, o que tiver na minha carteira, vocês vão conseguir entender o racional por trás, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link da lista de espera, tô deixando com mais de um mês de antecedência, tá? Para você conseguir se inscrever e garantir sua vaga na próxima turma. Vocês sabem que as vagas esgotam rápido, por isso que eu tô deixando aqui já esse link, tá bom? Vai lá, se inscreve, aguardo você na lista de espera e se gostou desse vídeo aqui, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo para você e até a próxima!